Olá, sejam todos muito bem-vindos no sexto Congresso Amazônico de Enfermagem. Eu sou a Adriana Aguiar, sou enfermeira bacharel em enfermagem e obstetrícia, especialista em terapia intensiva e enfermagem aeroespacial, mestre em biomedicina, bacharel em direito, especialista em direito médico. Sou enfermeira de bordo há 28 anos na Unimed Aeromédica, docente de ensino superior aqui das faculdades privadas de Belo Horizonte, Minas Gerais, e presidente atual da ABRAE, da Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial. É um prazer incomensurável estar aqui com vocês. Quero agradecer à equipe do COAENF pelo convite de estarmos aqui para podermos conversar um pouquinho sobre os serviços de enfermagem, né? Sobre o serviço aeromédico no Brasil e a identidade dos profissionais de enfermagem. Falaremos, então, desde o início de como surgiu o transporte aeromédico, né? Bom, para se falar um pouquinho de transporte, para a gente falar um pouquinho ainda da história, é fato de lembrarmos, ao contrário do que a gente imagina, que o transporte aéreo surgiu tem pouco tempo, né? Mas não. A história dos transportes em si, elas vêm desde as ações militares, desde muitos anos atrás. E as ações militares, elas surgiram como situações importantes até para o crescimento industrial, para todos os crescimentos tecnológicos que hoje nós temos, né? Então, naquelas ações militares do século I depois de Cristo, na época dos romanos, já existia a forma de fazer transporte desses pacientes. As cruzadas também já veio trazendo mais informações, mais situações de importância para os nossos transportes. E aí surgiu na Espanha, em 1457, efetivamente, já o transporte com as primeiras ambulâncias, né, e o hospital de campanha que surgiu por lá. Laurer era um cirurgião da época, né, de Napoleão Bonaparte. E Laurer ele criou um protótipo de ambulância fantástico, que à época era um protótipo interessante, que é esse que vocês veem aqui à tela, um protótipo onde nós poderíamos colocar o doente aqui para ele ser transportado, e ele ou era tracionado por animais ou tracionado por pessoas. Claro que na época era uma chamada ambulante, uma ambulância volante, mas era o que se tinha à época e era o que se mais fazia, então, para se transportar os doentes aí, principalmente os vitimados de guerra. Pois bem, a história ainda ela continua, principalmente quando surgiu realmente aí algo no ar, foi através da Guerra Franco-Prussiana, em 1870. Foram utilizados naquela época balões de ar para levar as vítimas para fora do país, principalmente para fora de Paris, né? Onde as guerras eram feitas ali. Naquela época eles usavam muitos balões para vigiar os próprios exércitos contrários, né, os exércitos inimigos. Eles punham o balão, colocavam os militares ali e eles ficavam vigiando o tráfico ali que tinham efetivamente desses exércitos, né? Se eles estavam para atacar ou não atacar. Mas, né, e visto isso, eles acharam que era interessante, por exemplo, utilizarmos esses balões para poder fazer os transportes aéreos dos feridos de guerra. Então, a essa época, começou-se a utilizar esses balões para transportar esses doentes, ainda que fossem adoentados ou mesmo feridos da guerra. O que foi muito interessante, porque foi aí que houve já um melhor desenvolvimento do transporte aéreo naquela época, né? Bom, o atendimento aeromédico no Brasil, ele vem desde a década de 60. Não é tão assim, né? Nossa, na década de 60, já tem 60 anos aí que surgiu o transporte aéreo. Sim, só que ele deu realmente um boom de fazer o transporte desde a época de 2020 para cá, né, há 5 anos atrás, que foi surgido aí o Covid, que todos deram maior importância realmente para o transporte aeromédio. E aquela época da década de 60 já surgiam helicópteros, aviões
para esses tipos de situações emergenciais, onde realmente surgiu da década de 80 a 90 um marco evolutivo aí do transporte aeromédico no Brasil. E aí, desde 1990, também começou a surgir, principalmente aqui em Minas Gerais, já os transportes aeromédicos de empresas particulares também. Não era só empresas públicas especializadas no transporte, como é o SAMU, hoje, onde nós temos aí helicópteros, aviões que fazem os transportes de empresas públicas, mas também empresas particulares. Então, desde essa época. E aí sim, é um marco na minha história também, que em 1997, ou seja, 7 anos depois desse grande marco aí, de 90, né, na década de 90, quando eu entrei aí no transporte aeromédico. Pois bem, é claro que todo o transporte, que todos os serviços de urgência e de emergência, eles têm que ter ali uma certa regulamentação. Então eu trago para vocês qual é o papel do governo e da regulamentação nesse exercício de transporte aeromédico no Brasil. E aí, gente, o maior marco para a gente, realmente, para nós emergencistas principalmente, veio com a regulamentação do serviço aeromédico no Brasil, com a regulamentação 2048, que surge aí como um grande marco para a gente. E é claro, não é só ela que está envolvida, nós temos outros órgãos importantes envolvidos na aviação, como a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? Ambas, elas começaram a exigir que todas as pessoas que tripulassem esses tipos de aeronave, seja ela asa fixa ou asa rotativa, que eles deveriam ser treinados e também certificados, com uma certificação adequada para esses tipos de profissionais que estão envolvidos. Nós temos não só os pilotos ali, que a gente chama de tripulante, mas aquelas pessoas que estão também tripulando a aeronave, sejam eles bombeiros, sejam enfermeiros, médicos, quem estiver ali dentro envolvido no transporte, que sejam certificados adequadamente e treinados efetivamente para que pudesse fazer ali um transporte com segurança e um transporte de qualidade para esses pacientes. Pois bem, em 2003, o Brasil introduziu aí um sistema integrado de atenção ao trauma e emergência, o CIAT. E esse CIAT, ele nos contribuiu muito pela expansão de todos os serviços aeromédicos, principalmente naquelas condições em que nós poderíamos acessar alguns doentes, algumas vítimas de alguns acidentes, por exemplo, de locais onde não tinha uma boa infraestrutura e transportá-lo para locais onde a gente conseguia te dar uma boa infraestrutura de atendimento. Claro que isso acontece não só com os helicópteros, mas também pelas asas fixas, onde nós fazemos hoje os serviços interhospitalares. Eu vou hoje buscar um paciente, por exemplo, lá no Amazonas, né? Aí em vocês, talvez em alguns lugares que não tem alguns especialistas específicos, onde em alguns lugares não tenham alguns recursos necessários para aquele certo tipo de doente, e transportá-lo para qualquer uma área do outro lugar do país aí, né, no Brasil inteiro, onde eu possa transportá-lo com segurança e levá-lo para ele ter aquele tratamento adequado, um tratamento específico que ele necessita. Isso nos facilitou muito, né? Essa regulamentação, ela veio, não é só porque as pessoas às vezes imaginam que regulamentação dada pelo governo são coisas que às vezes extrapolam a necessidade. E não, não é sempre assim, né? O papel dessa condição de ter essa regulamentação, ela nos faz ter mais condições de efetividade, de segurança para que a gente possa efetualmente fazer esse tipo de transporte. E aí o serviço ele vem se expandindo, tanto no setor, como eu já disse, privado, tanto quanto até pelas forças armadas, e aí nós dizemos em destaque os bombeiros, né, o corpo de bombeiro, na formação do próprio SAMU, do serviço aí de urgência que nós temos, que utilizam esses helicópteros para fazer resgates de urgência em áreas de difícil acesso, muitas vezes, né? E isso é muito importante. E daí a dizer da importância desses resgates, da importância de ter acesso a lugares que
são extremamente difíceis, eu trago para vocês aqui uma experiência, claro, né? A gente vai visualizar aí um resgate difícil, a importância do trabalho em equipe, mas é uma tragédia, infelizmente, né? E é uma tragédia que ocorreu aqui em Minas Gerais, em Brumadinho, que foi aí um aspecto nacional que foi falado, mas eu quero que vocês vejam aqui a importância desse movimento de resgate da Mas vítima em antes, uma relação a notícia isso. urgente, imagens ao vivo, direto de Brumadinho. A nossa equipe está lá, presente na região metropolitana de Belo Horizonte, onde uma barragem se rompeu. Essa barragem é de uma mineradora. E olha a situação, a gravidade da situação. O Corpo de Bombeiros havia informado que havia vítimas. Olha só isso, é uma mulher, gente, pelo amor de Deus, é uma mulher sendo retirada do meio da lama. O helicóptero do Corpo de Bombeiros, nesse momento, faz um voo muito arriscado para conseguir auxiliar o resgate dessa mulher. Tem um rapaz ali também, as pessoas estão se arrastando. Você percebe que pela lama. Ele não pode descer, né? Então ele tá mantido o quê? A meio metro do chão. Pois é. E o piloto muito hábil, estão tentando tirá-la para subir. Olha, não tem nem. Olha, tá no braço mesmo, hein? Não tem condição nenhuma, porque é difícil ali até colocar amarrá-la, né, para subir. Agora vai subir. Olha que resgate, é um resgate incrível, hein? Imagem de um resgate dramático que você tá vendo com exclusividade aqui na Record TV, imagem ao vivo. Neste momento, um helicóptero do Corpo de Bombeiros faz uma manobra muito arriscada, muito delicada para conseguir resgatar essas pessoas que estão no meio da lama. A barragem se rompeu em Brumadinho, é uma barragem de uma mineradora e a gente percebe a dificuldade para poder resgatar essas pessoas. O Corpo de Bombeiros havia adiantado que tinha-se informações de vítimas, de pessoas que estavam entre a lama. Essa informação chegou para a gente ao mesmo tempo em que a Defesa Civil disse que as pessoas que moram nas casas, na parte mais baixa da cidade, vão precisar sair. Essas pessoas vão deixar suas casas por conta do risco. Agora você percebe que o helicóptero saiu para poder, eles vão se organizar agora para poder colocar eles vão amarrar aquela senhora e vão levantá-la, porque ela estava bem dentro da lama. Eles tiraram o corpo da lama, as outras duas pessoas que devem ser familiares dela estão do lado, olha lá, tá vendo? Ó, amarra embaixo do braço para poder subir, porque eles tentaram no braço e não conseguiram, porque a lama não deixa. Olha que incrível isso. Essas pessoas, todas elas estão vivas, graças a Deus. A informação do Corpo de Bombeiros é de que há pessoas mortas, mas não se tem um número ainda exato. Por sorte, essas pessoas sobreviveram. É um resgate dramático, informação que acaba de chegar, é notícia urgente, é notícia ao vivo, imagem que chega pra gente agora de uma barragem de uma mineradora que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Um resgate dramático, a gente vê que a lama, ela sufoca as pessoas. Essa pessoa que está ali, ó, sendo içada é uma mulher. O resgatista, nesse momento, ele jogou ali um cinto para poder puxar com a aeronave essa pessoa de dentro da lama. Meu Deus do céu, que situação delicada. E se ela pesa, vamos dizer, assim, 60, ela está pesando 100 quilos, porque o corpo está completamente solto. Olha, ai, graças a Deus tiraram, ó. Graças a Deus mesmo. Nossa, olha, que luta. Que luta. E olha, o importante disso mais é que o helicóptero está no alto, porque se ele pousar mesmo, ele afunda também, porque não tem sustentação. Agora, é extremamente perigoso isso. Então vejam a importância que eu trago aqui para vocês verem de um resgate extremamente difícil, essa condição de um trabalho em equipe. Vejam a astúcia, a capacidade do piloto que estava ali. E aí eu não me lembro, não sei se era a comandante Carla que estava ali. É uma mulher que estava na pilotagem ali, sabe? E aí vocês verem como que uma equipe trabalha efetivamente bem quando eu tenho cada um focado naquilo que tem que ser feito. O piloto, hora alguma, ele tem que prestar atenção só na condição do que os outros estão fazendo.
Se ele não se focar ali no seu ambiente de cabine, para manter pairado esse helicóptero de uma forma que ele também não se afunde na lama e não cause um acidente maior, ele tem que estar ali extremamente focado, enquanto os outros estão ali preparados e focados também naquilo que tem que ser feito, que é o resgate daquela pessoa, daquelas vítimas que estavam ali, né? Que obviamente não era só a mulher, os outros dois também teriam que sair dali de dentro. Então vejam a importância dessa capacidade que nós temos, não é as pessoas efetivamente num ambiente hostil, num ambiente difícil. Esse é o papel de todos nós que estamos ali envolvidos efetivamente no serviço aeromédico, né? E é claro, eu trago para vocês aqui qual é o papel de nós, profissionais de enfermagem, nesse serviço aeromédico. Será que nós temos muita importância nisso, né? A importância nossa da enfermagem, ela é hoje, graças a Deus até, concebida pelo Conselho Federal de Enfermagem através de uma resolução, a 625 de 2020. E olha, tem só 5 anos. Isso vem logo depois da pandemia, né? No ato aí de 2020, que nós estamos na pandemia, surge essa condição, porque foi uma época em que nós utilizamos muito o transporte aéreo para fazer o transporte dessas vítimas aí de Covid, né? E aí a gente vê a importância dessa normatização. O que quer dizer essa normatização? Vejam bem, ela traz para a gente que todos os que estão, principalmente nós enfermeiros, né? Eu estou falando de nós enfermeiros, mas isso também vale para os médicos que também fazem o transporte aeromédico. A partir de então, todos esses profissionais, eles devem estar titularizados, eles têm que estar ali com uma titulação aeroespacial para que eles possam proceder esse tipo de trabalho. Então, hoje, eu, enfermeira, quando eu quero, eu almejo a trabalhar em um transporte aéreo, qualquer que seja, público ou privado, eu tenho que ter essa titulação. Se hoje eu trabalho numa UTI, eu tenho que ter uma titulação de especialista em terapia intensiva. Se hoje eu trabalho em condições aéreas, eu tenho que ter a titulação de transporte aeromédico. Então, não é porque é uma exigência que desnecessária. Não, não é desnecessário, gente. Nós temos que ser especialistas naquilo que nós fazemos, para que nós possamos fazer de melhor, para que nós possamos ofertar para os nossos clientes aquilo que há de melhor. Então, hoje, todos nós precisamos estar ali titularizados. E em 2022, a Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial, a Abraero, trouxe para nós no primeiro congresso, o Conabraero, o primeiro congresso que nós fizemos, nós trouxemos aí a prova de título, onde nós conseguimos fazer não só a prova de título para aqueles que não se adequavam à época a uma titulação por notório saber, foi feita prova física, prova presencial para essas pessoas que queriam ser titularizadas. Nós tivemos umas 10 inscrições aí, todos eles fizeram presencialmente, e mais de 40, 50 inscrições feitas por notório saber, pelo Brasil afora, onde foram comprovados por diversas situações o tempo de serviço, né? A época aí, há 5 anos atrás, obviamente, eu já tinha 20 e poucos anos de transporte aeromédico, então eu tive a condição de fazer por notório saber e também fiz uma pós-graduação com a universidade, então eu tenho as duas condições de titularização de enfermagem aeroespacial, né? E essa condição ela é importante para que a gente possa ofertar realmente o conhecimento específico, porque para a gente trabalhar hoje no transporte aeromédico, não basta você só querer, não basta só você querer dizer assim, eu gostaria muito de estar dentro de um helicóptero, de um SAMU, dentro de uma aeronave para fazer o transporte de pessoas. Eu sou muito boa nisso, eu sou uma boa enfermeira. Pode ser que seja assim, mas existem condições diferentes. Você está num ambiente controlado dentro de um hospital, mesmo que você tenha ali suas habilidades técnicas, né? Mesmo que você tenha condições específicas,
de terapia intensiva, que você é expert nisso, mas quando você é colocado dentro de uma aeronave, as condições mudam. Nós temos que ter conhecimentos de fisiologia aérea, nós temos que ter conhecimento das seguranças que têm ali de cada aeronave, né? Então, realmente exige isso, a importância nossa nesse transporte é termos essas habilidades técnicas, é termos o cuidado em várias situações que nós somos colocados ali, e eu vou falar que são condições extremas, são condições não só físicas, mas emocionais que nós estamos ali envolvidos, né? Nós sabemos da nossa importância em todos os aspectos ao cuidado do paciente. E nós temos ali os enfermeiros, por exemplo, todos nós somos responsáveis por monitorizar o paciente o tempo inteiro, por administrar medicamentos, pelo conforto do paciente, e aí também por realizar, às vezes urgentemente, né, ou às vezes emergencialmente, procedimentos que sequer a gente consegue pensar neles. Às vezes eu tenho uma parada cardiorrespiratória de um paciente no momento de um transporte aéreo, que seja ele em terra, que seja ele em voo, eu tenho que estar ali preparado para aquilo, né? E eu preciso saber como comportar dentro de uma aeronave. A aeronave é um ambiente confinado, não é um ambiente em que eu possa contar com muitas pessoas. Muitas vezes eu só tenho 4 mãos, 2 do enfermeiro e 2 do médico. Então a gente tem que trabalhar em equipe. A equipe é fundamental para que a gente possa ter ali uma grande qualidade de atendimento, de entregar para o meu paciente tudo aquilo que ele possa receber de melhor. E ali, naquele vídeo, nós acabamos de ver um resgate feito ali por um helicóptero, onde nós precisamos de profissionais distintos que vão estar trabalhando em equipe para uma melhor qualidade de atendimento, para manter uma qualidade de segurança, não só para os profissionais que ali estão, mas também para aquele que está sendo atendido, como é o caso de um resgate de uma vítima ali, né? Dessa forma, eu trago para vocês um relato de caso interessante que aconteceu também aqui em Minas Gerais, de uma outra tragédia, infelizmente. Foi publicado isso nacionalmente, de uma creche aqui em uma cidade vizinha chamada Janaúba, onde um segurança à época que trabalhava nessa creche tinha sido mandado embora, algo assim, e ele ateou fogo nessa creche. Logo depois ele também ateou fogo nele, enfim. Onde houve ali várias crianças envolvidas, professores que foram e voltaram para tentar tirar e socorrer essas crianças. O professor, inclusive, foi a óbito à época. E essas crianças que foram ali inocentemente ateadas por esse fogo aí. Então, é um relato de caso onde a gente traz aí essas informações não muito gratas, mas é só para mostrar para vocês a nossa importância nisso. E aí, gente, vocês viram mais uma situação, né, extremamente agravante, onde nós temos aí envolvidos crianças, né, crianças, como dizem, né, a gente inocente, que foram aí vitimadas nessas circunstâncias. Esse é um relato de caso na qual eu participei. Então, relatando esse caso, como vocês viram,
era uma manhã de quinta-feira, e por um acaso, coincidentemente, é o meu plantão de quinta-feira, no dia 5 de outubro de 2017. Então, esse vigia, que era vigia dessa creche, ele ateou fogo, colocou fogo na creche, nas crianças e até nele mesmo, né? Na hora do ocorrido, existiam ali 75 crianças na creche e 17 funcionários ali na escola. E aí vocês imaginam, startaram essa ocorrência, é uma cidade pequena, não tinham como comportar tantas pessoas, né? Dessas 75, mais os 17 funcionários ali que estavam envolvidos, mais de 90 pessoas ali, eles não tinham como atender a todos de uma forma eficaz e eficiente. E eles também não tinham condições de atender crianças queimadas, gravemente queimadas. Dessas 15 graves aí, nós transportamos todas elas, né? Começamos um transporte 1h da tarde e já era de dia, 7 horas da manhã, quando a gente estava trazendo ainda a última criança sendo transportada, né? De dentre esses funcionários. Efetivamente, dessas tantas crianças, 15 eram muito graves e as demais foram tratadas, receberam alta depois, né? Foram tratadas em hospitais vizinhos. Mas as que eram trazidas para Belo Horizonte, nós demos continuidade ao atendimento. E aí, o que eu falo para vocês, não basta a gente só ter a capacidade de habilidades, né? De ter conhecimento só técnico. A gente também precisa de ter conhecimentos e um controle emocional muito grande. É o que a gente chama de inteligência emocional. A gente precisa de ter. Vocês imaginam a gente chegar num ambiente dessa situação, parecia mais um ambiente de guerra, onde você vê parentes, pais, mães, avós, avós, tios, sobrinhos, irmãos, desesperados em saber notícias do seu ente querido que estavam ali, teoricamente, né, deixado numa creche, onde eu saio para trabalhar e quando eu tenho uma notícia que a creche foi colocada a fogo, que meu filho está gravemente ferido dentro de uma unidade de urgência ali, de emergência, no hospital. E isso, o tamanho, né, o desespero dessas pessoas em saber notícias, e nós chegando nesse local, e aí a gente querendo salvar essas vidas, e as pessoas, por favor, leva o meu, traga o meu, transporta a minha criança, né, não me deixa perder meu filho, salva minha criança, enfim. Isso realmente é algo que nos traz, assim, no nosso emocional, a gente precisa ter frieza nisso e ter atitudes racionais para que a gente possa estar prestando a melhor condição de tratamento para essas crianças. Aqui eu trago uma foto, né? Obviamente foi eu que tirei essa foto, é uma foto panorâmico dentro do avião, para que mostrar a vocês, né, que o avião foi cheio de pessoas, vários pediatras envolvidos, enfermeiros, além de mim, mais um enfermeiro, seguranças aqui da Secretaria de Saúde à época, que também foi para tentar ajudar a contornar a situação, né? E todos nós aqui envolvidos numa situação de planejamento. Planejar é tudo no transporte, principalmente nessa magnitude. Quando chegamos lá, nós fizemos um pequeno briefing dentro do aeroporto com a equipe de SAMU terrestre, para que nós pudéssemos ali traçar a melhor forma de socorro para essas vítimas, né? Dentro do hospital, uma outra tipo de planejamento, uma outra equipe já planejava uma outra situação, onde vocês podem ver aqui uma planilha de crianças que estavam gravemente feridas, todas elas foram transferidas, mas ali constava a idade de cada uma, a superfície corpórea queimada de cada uma e para onde elas seriam deslocadas, para onde elas seriam transportadas. Isso foi extremamente importante para a gente, porque nos facilitou a triagem. Então, a equipe de terra já havia feito essa triagem ali. E dali nós começamos, então, a fazer esses transportes dessas crianças extremamente graves, né? Todas extremamente queimadas, aí com 80%, 90%, 75% de corpo de área de superfície corpórea queimada. É claro que nós sabemos que uma aeronave muitas vezes cabe somente um, ou no máximo, às vezes, dependendo da conformação da aeronave, dois pacientes. E nessa condição, nós sabemos que era uma missão de misericórdia,
onde nós teríamos que trazer o maior número de pacientes que pudéssemos, de uma forma segura para o transporte em si e também segura para a assistência a essas vítimas ali. Então, nós conseguimos trazer, às vezes, 2, 3 crianças, conforme era o tamanho de cada uma, e trouxemos de uma forma bem tranquila, segura. É estressante, com certeza, que são crianças extremamente graves, mas trouxemos todas de uma situação bem segura. Ao chegar no aeroporto de Belo Horizonte, nós vimos ali que nós tínhamos um ambiente de trabalho complexo, onde nós tínhamos vários tipos de equipes envolvidas. A equipe de terra, onde o avião chegava, transportava essas crianças para dentro de um helicóptero, e essas crianças davam continuidade ao transporte ali no helicóptero até ao heliponto do hospital, né, deixando elas dentro do hospital, onde eles também já estavam avisados para fazer o transporte dessas crianças até a unidade de tratamento intensivo, a um bloco cirúrgico, aquilo que elas pudessem ter como tratamento definitivo. Então, vejam que existe por detrás de um transporte, né, todo um complexo ali de equipes de risco, de afinidades, de treinamentos especializados para cada um, né? Então, não se precisava nem de falar muita coisa, era chegar, já fazer o desembarque já era feito e embarcado diretamente para dentro do helicóptero, e ali se dava todo o restante do transporte, né? E aí, gente, é o que a gente traz, né? Cuidados e preparos para o voo é tudo. Um bom transporte é aquele transporte que efetivamente a gente não precisa lidar com o paciente na hora, né? A gente tem que fazer uma boa avaliação, uma boa preparação para esses pacientes. E a gente sabe que não basta só isso. A gente precisa também de ter aquele controle, não só da sua ansiedade, mas também a do outro, a do seu paciente, a do parente que está ali junto, né? Condições efetivas de tentar acalmar as pessoas que estão ali. Por mais que uma situação te deixe extremamente ansioso, que te deixe fadigado, que te deixe estressado, né? Porque a gente sabe que o estresse ele não é só momentâneo ali da condição do meu paciente, mas eu tenho o estresse, a fadiga de voo, né? O meu organismo não está acostumado a voar o tempo inteiro. Nós não fomos feitos nós não somos passarinhos, né? Para ficar voando e ficar em altitudes. Isso cansa, isso gera um desgaste ali corpóreo muito grande, mental muito grande. Então, esses cuidados, esse preparo para o voo, ele tem que acontecer, ele tem que ser bem efetivo para que a gente possa ter um transporte de qualidade, tá? É por isso que eu falo, a identidade do profissional enfermeiro em aeronaves, não basta você simplesmente só querer estar ali dentro. Você tem que trazer consigo um conhecimento técnico, um conhecimento científico. Você tem que ser capaz de lidar com situações de extremos estresse, de extrema condição que vai te mexer com o estresse, não só o estresse físico de pacientes graves, mas também com estresse causado emocionalmente. Nós temos que ser capazes de trabalharmos sob pressão, pressão o tempo inteiro, né? E diante de tudo isso que eu estou expressando para vocês, nós ainda temos que ter a capacidade de ter a habilidade de lidar em equipe, de lidar com o outro e de sermos capazes de ter comunicações claras, efetivas, para que nós possamos ter ali um engajamento da minha equipe de uma forma tranquila. Então, esse espírito de liderança em momentos críticos, ele é extremamente importante. Não é porque eu estou trabalhando com um médico que é ele que tem que mandar as ações sobre mim. Não é assim que a gente funciona. Nós trabalhamos de igual para igual, porque nós somos equipe. E existe sim uma hierarquia entre médicos e enfermeiros, numa questão de prescrição, numa questão de atos que são feitos por médicos e não por enfermeiros, mas a condição de saber, a condição de ter conhecimentos teóricos, técnicos, científicos, isso é de ambos.
E, portanto, eu falo com vocês que estão aí do outro lado, né? Não existe espaço ali que não caiba mais conhecimento. Todo conhecimento ele é bem-vindo. Faça dessa parte científica, do seu conhecimento técnico, aflorar para que você possa ser capaz também de ter o espírito de liderança em momentos críticos, que você possa ali comandar equipes extremamente capazes de fazer aquilo que é necessário para determinados momentos, né? E é claro, isso vem muito de nós, enfermeiros. A empatia, a humanização, ela está aflorada nos nossos conhecimentos, ela está aflorada na nossa profissão. O serviço aeromédico, ele claramente não se resume simplesmente às nossas tarefas técnicas, aos nossos conhecimentos científicos. Nós também somos responsáveis em transmitir ao tempo inteiro para os nossos pacientes, para os familiares desses pacientes que estão junto com a gente embarcados, a segurança, a tranquilidade, porque nós estamos lidando ali com vida, com medo, é o amor de alguém que está ali junto com a gente. Então, nós temos que transparecer uma tranquilidade para eles, passar para eles segurança, para que eles não fiquem angustiados, para que essas situações de emergência transformem para eles uma situação, naquele momento, de segurança, que ele se sinta confortável em ser transportado e estar ali junto a gente, né? E aí, meninos, eu pergunto, qual seria o futuro da enfermagem aeromédica? Olha, nós estamos crescendo abundantemente e pós-pandemia de Covid, esse transporte aeromédico ele fez um boom pelo Brasil afora, né? Então, precisam de muito, todos vocês sabem dessa importância, e ainda assim, hoje nós estamos diante de inovações tecnológicas, com modernizações de sistemas, assim, grandioso, né? Hoje nós estamos por conta de uma IA, a inteligência artificial está aí, é uma realidade, tecnologias diferentes, novas, e que nós precisamos de estar ali atualizados o tempo inteiro. E nós precisamos trazer essas informações para junto de nós de uma forma inteligente. Vamos usá-la ao nosso favor, não contra a gente, né? Então vamos ser inteligentes também para fazer essas inovações futurísticas trabalharem ao nosso favor. Tá? Isso causa uma condição de sustentabilidade, de crescimento de todos os setores, do crescimento do serviço aeromédico para todos vocês. Né? O Brasil aí, o aeromédico no Brasil, ele está com as portas abertas para um crescimento aí que nós não sabemos até quando. Tá? Então, nós estamos aí com reconhecimento já do profissional de enfermagem aeroespacial, com o médico também aeroespacial. Tá? Temos a nossa Associação de Enfermagem Aeroespacial, que hoje faço eu, enquanto presidente, convite para todos vocês que gostam dessa área, venham se associar a gente, venham ter conhecimentos maiores sobre a área, escrever trabalhos, né? Nós estamos envolvidos com a cientificidade. O que nós queremos fazer é transbordar a todos esse conhecimento aí, tá? E aí eu trago para todos vocês, né, a nossa valorização profissional. É uma das questões mais centrais, né, apesar de todas as condições da importância que nós temos, e é uma importância essencial, nós sabemos que ainda nós enfrentamos diversos desafios relacionados, né, ao nosso reconhecimento, à remuneração, às condições de trabalho muitas vezes precárias, mas a gente sabe que é fundamental que isso venha até da nossa própria profissão. Que todos os setores que nós conhecemos, privados, públicos, invistam realmente nos seus profissionais, né, nessa política de valorização, que é o que nós precisamos. E agora, trago para vocês, e aí eu deixo, né, como uma reflexão que eu vou pôr para vocês precisam ter essa garantia em que vocês vão ofertar um bom trabalho, em que vocês darão uma condição melhor também para os seus pacientes. Estudem, né? Trago aí para vocês que a enfermagem aeromédica, ela precisa de ser reconhecida sim, precisa de ser valorizada sim, muito bem investida. Nós precisamos também de ter uma garantia não só do bem-estar dos nossos pacientes,
Mas é o que eu digo, o crescimento profissional para nós, principalmente para quem que deseja exercer essa profissão de um alto impacto. Trago para vocês isso. Conhecimento nunca ocupa espaço. É preciso que vocês ultrapassem essas barreiras, né? Busquem esses conhecimentos. Bom? E é isso, garotada, que eu trago para vocês. Eu espero ter trazido para vocês aí uma informação, né? Algumas trocas de experiência. Deixo para vocês aí o meu contato, né? Também da Abraero, @nacional do Instagram. O meu Instagram é adriana.eumesma, se quiserem nos seguir lá, tá? E o meu e-mail, deixo para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, trocar alguma dúvida, alguma experiência, né, algumas informações, estou aqui apta a responder a todos vocês. Deixo aí a todos vocês meu abraço, meu forte abraço, mais uma vez, obrigado à equipe da Coaenf e que vocês prossigam aí no caminho. Espero todos vocês aí, temos um congresso aí dia 4 e 5 de julho de 2025 aqui em Belo Horizonte. Congresso, segundo congresso da Conabraero, vai acontecer aqui em Minas Gerais, mas também será online. Entrem aí na conabraero.com.br que vocês poderão acessar o site do congresso e se inscreverem até virtualmente, tá? Quem puder estará aqui em Belo Horizonte, né? Estiver aqui em Belo Horizonte, estaremos de braços abertos aguardando todos vocês. Beijo a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo congresso aí.